Um escriba, um estilete, um pedaço de argila recolhida no leito do Tigre e do Eufrates e uma urgência de enunciar por escrito os anseios do cotidiano. Assim surge, cerca de 3200 a.C., na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. A antiga cidade de Uruk legou-nos os primeiros exemplos deste sistema de escrita que utilizava como suporte principal a terra barrenta que se depositava nas margens dos rios. Daqui se extraía a massa argilosa que o escriba moldava numa pequena tabuinha de forma quadrangular ou retangular. Obtido o formato desejado e alisadas as suas faces com o auxílio de um pequeno estilete cortado de uma cana, imprimiam-se na superfície ainda úmida os signos desta escrita, cujo nome provém da forma dos seus caracteres, cuneus, do latim em forma de cunha. A utilização de um cálamo, cuja extremidade terminava num triângulo, permitiu que se dispensasse a técnica da incisão, pouco prática para o trabalho de uma matéria como a argila, e se passasse à impressão de pequenos traços, formando, desta maneira, múltiplos signos que podiam ir de uma simples cunha à conjugação de várias cunhas horizontais, verticais e oblíquas. A argila constituía uma matéria-prima de baixo custo e a sua maleabilidade permitia, quando necessário, a correção dos caracteres impressos. Depois de preenchida com o texto desejado, a tabuinha era seca ao sol ou cozida, transformando-se num testemunho perene do dia-a-dia desta civilização. Utilizada inicialmente para gravar pequenos registros contabilísticos, a escrita cuneiforme evoluiu paulatinamente para um sistema complexo, tendo sido utilizada não só para gravar a língua suméria, como também o antigo acádico. Este sistema possibilitou, desde a sua gênese, expressar as línguas faladas no território de entre os rios, por um lado pelas civilizações sumérias, por outro pelas populações semitas. Após um período de grande maturação, o cuneiforme desenvolveu-se, transformando-se num sistema de escrita silábico-fonética que continuaria a manter os ideogramas como expressão de ideias e conceitos, contendo entre 600 a 1000 caracteres diferentes. Contudo, apenas uma pequena quantidade era necessária e utilizada. A sua difusão não se limitou, contudo, à Mesopotâmia. O heblaíta, o elamita, o persa e o hitita são alguns exemplos de línguas que durante o terceiro e o segundo milénios a.C. absorveram este sistema, dando uso ao cuneiforme. Terá sido também em cuneiforme que se cunhou o primeiro alfabeto conhecido, nascido na costa levantina, no século XIV a.C., e designado atualmente como ugarítico. Devemos a um conjunto de estudiosos brilhantes que durante longos anos se debruçaram sobre as antigas inscrições cuneiformes a decifração desta escrita. 1857 é o ano em que é declarada oficialmente a sua decifração e em que, a par deste acontecimento, se reconhece uma nova disciplina científica, a assiriologia. De entre os homens que se dedicaram a esta árdua tarefa, destaca-se Henry Rawlinson. A partir da inscrição trilingue do rochedo de Behistun, uma espécie de pedra de Roseta, para a assiriologia, foi possível chegar a avanços consideráveis. Os 3 textos constantes na inscrição, o primeiro em persa antigo, o segundo em heblaíta e o terceiro em acádico, permitiram, através de comparações e analogias, a compreensão de uma língua extinta há mais de 20 séculos, como era o acádico, e a interpretação de um sistema de escrita. A partir deste momento, o estudo das línguas mesopotâmicas intensificou-se, com a edição das primeiras gramáticas e dicionários
dedicados exclusivamente aos antigos sumério e acádico. Há vários anos que a nova FCSH permite aos alunos de licenciatura aprender os níveis iniciais do antigo acádico. Atualmente, essa possibilidade encontra-se disponível através de uma unidade curricular, opção livre, Acádico 1, oferecida pela Unidade de Investigação CHAME, Centro de Humanidades. Esta unidade curricular pretende transmitir as ferramentas básicas para que estudantes possam realizar a leitura das frases contidas em textos mesopotâmicos emblemáticos, tais como o Código de Hammurabi, a Epopeia da Criação, o poema babilónico Enumelis. Mas também permite compreender outras tipologias de fontes, como o Epistolário Mariota do século XVIII a.C. Ao longo das diferentes sessões, os alunos aprendem a consultar um dicionário e um silabário, possibilitando a aprendizagem de um conjunto importante de signos, bem como a sua decifração. Simultaneamente, o CHAME apoia a realização anual de um ateliê de escrita cuneiforme, onde são analisados os métodos de elaboração de uma tabuinha cuneiforme e onde é dada a possibilidade a todos os participantes de criarem a sua própria tabuinha de argila, sendo escribas mesopotâmicos por um dia. O acádico e o cuneiforme, língua e escrita milenares, que se perderam da memória durante tantos séculos, voltam desta forma à vida. Em cada ano e a cada nova aprendizagem, renasce o vigor inebriante dessa civilização de antanho, onde se cruzaram pela primeira vez o pragmatismo dos primeiros burocratas e a eloquência dos pioneiros da arte literária e sapiencial, onde pela primeira vez se cristalizou num registro perene a sabedoria profunda, mas fugaz, do registro da oralidade. Como nos diz um antigo provérbio sumério, um escriba cuja mão se move acompanhando a boca é de facto um escriba.